Olá, galera! Olá, olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos tratar sobre inquérito policial, encontro número 1. O que é inquérito policial? Até deixei aqui já escrito em abreviado IP, inquérito policial. Vamos lá. Vamos entender aqui o inquérito policial é um procedimento investigatório, tá? Ele vai ser instaurado em razão da prática de um fato típico, ou também, para quem assim prefira dizer, um suposto crime. Tem doutrinas que falam que é um procedimento investigatório que vai ser instaurado para a apuração de um crime. Coloca verdadeiro, sem medo de ser feliz. Infração penal. Mas também tem aqueles mais técnicos que falam que o inquérito policial serve para investigar um fato típico ou um suposto crime, que ao meu ver, tá? Ao meu ver, está mais tecnicamente certo. Tá legal? Você já sabe por quê, né? Porque em sede inquisitorial não se verifica a juridicidade, a culpabilidade, não se verifica decisionalmente esses juízos de valores, tais quais, ora, mencionados ainda há pouco. Show? Show! Aí você pensa comigo aqui também, presta bem atenção. Esse inquérito policial ele é composto de uma série de diligências. Óbvio que com o objetivo de obter elementos de prova para que o titular da ação, no caso o Ministério Público ou o ofendido, possa propô-la contra o autor. Até aí tá tudo bem? Deixa eu consignar isso de uma forma ordenada aqui no quadro para vocês? Então bora lá! Presta bem atenção. Inquérito policial é um procedimento, tá, de natureza, vamos colocar procedimento apuratório, tá? Apuratório. Tá legal? Uma ressalva a ser feita, eu vou colocar até em vermelho. Presta bem atenção. É um procedimento apuratório. Podemos dizer que é um procedimento administrativo, não é processual, por favor. Ou também podemos dizer que é pré-proc ou pré-processual. Até aí tá tudo bem? Show de bola, sem medo de ser feliz. Só deixa eu acender a luz aqui rapidinho para ficar legal pra gente. Pronto, melhorou. Vamos lá. E aí, vamos lá comigo. Ô Ronaldo, é um procedimento apuratório, é um procedimento administrativo, é um procedimento pré-processual, não é um procedimento processual, mas está dentro do Código de Processo Penal. Está previsto dentro do Código de Processo Penal. Por favor, não esqueçam disso. Não é procedimento processual, mas é um procedimento previsto dentro do Código de Processo Penal. Eu já sei que em alguma vez aí no grupo, no WhatsApp, no plantão de dúvidas, eu devo ter falado sobre isso. Tá certo? Tá. E esse procedimento apuratório, ele vai servir para coleta, para a produção de elementos de prova que obviamente vão servir de base para a propositura de uma ação, tá? Uma ação judicial contra o autor de determinado fato típico ou suposto crime. Mas, tecnicamente falando, relembrando que se cair na prova crime, se cair na prova infração penal, também vai estar certo da mesma forma, vai estar verdadeiro da mesma forma que fato típico e suposto crime. Lembrem-se, vocês não vão provar a tese em VOF, em prova de certo ou errado, por favor. Deixa você provar a tese para defender se é fato típico ou suposto crime, quando vocês estiverem fazendo uma prova dissertativa. Olha aí, atenção os delegados, olha aí, atenção o pessoal que vai fazer promotor, procurador e também magistratura. Toma muito cuidado com isso aqui. Tá certo? Show de bola, sem mistério, vamos avançar? Vamos sim. Quem são os titulares? Presta atenção. Quem são as pessoas titulares da ação que vai ser promovida com base nesses elementos de prova a partir de um procedimento apuratório? Claro, né? Porque vai se propor, perdoe-me, uma ação. Os titulares dessa ação, de um lado, é o Ministério Público, dependendo do caso, nós vamos falar mais à frente, ou simplesmente a vítima ou o ofendido. Show? Show. Sem medo de ser feliz. Tá? Tá, Ronaldo, eu entendi. Então, esse procedimento apuratório vai servir de base, obviamente, a partir desses elementos de prova, sobre um fato típico, suposto crime que fora praticado, para consubstanciar uma ação
cujo titular pode ser o Ministério Público ou o ofendido, dependendo do caso. Show? Show. Vou apagar isso aqui e nós vamos avançar. Ô, Ronaldo, tá certo, tá legal, eu entendi. Uma coisa é titular, né, da ação. Tudo bem? Tudo bem. Outra coisa é o destinatário do inquérito policial. Por favor, tome muito cuidado na hora da prova em saber separar quem seja titular da ação, tá? E, obviamente, quem é o destinatário do IP. Tá legal? Tá, Ronaldo, coloca invertido para facilitar? Coloca, claro, vamos lá. Vamos colocar invertido aqui para mim. Bora lá. Destinatário, vou abreviar, tá? Destinatário do IP e titular da ação. Show? Tá. Você sabe que o titular da ação, com base no inquérito policial que vai ser realizado, ou que for realizado, é justamente o Ministério Público ou o ofendido. Show de bola? Show de bola, Ronaldo. Bacana. Agora, a quem se destina o inquérito policial? Vem comigo. Ao Ministério Público e também ao ofendido. Somente esse, Ronaldo? Negativo. Também ao juiz, ao capa preta, ao Batman. Show de bola? Tá. Então, nesse caminho, tem-se o entendimento que o destinatário presta atenção, imediato do inquérito policial é o Ministério Público ou o ofendido. Então, bota aí, Ronaldo, por favor. Destinatário, vou colocar aqui em cima, imediato. E o juiz é o destinatário imediato. Show? Show. Ronaldo, como é que poderia ter isso na prova? Simples. Eles podem confundir os objetos, IP e ação. Ronaldo, não tem como confundir isso. Não estou dizendo pelo significante, estou dizendo pelo significado. Toma muito cuidado com isso. Eles podem tentar pegar você pelo significado. Procedimento administrativo, procedimento pré-processual. Lembra o que eu acabei de falar para vocês? Sim. Olha lá. Ação mediante um procedimento num curso chamado processo. Lembra da primeira aula de processo penal que eu falei para vocês? Pois é, então tome muito cuidado, não com o significante. Significante, vocês sabem, o problema é às vezes o significado disso aí que pode complicar a vida de vocês, se vocês não souberem particionar ou ler de uma forma bem atenta isso aí. Show de bola? Bacana? Bacana. Eu preciso chamar a atenção de vocês para um detalhe, tá? Quando a gente fala de inquérito policial, nós temos que fazer a distinção deste com algum instituto que volta e meia as pessoas confundem, tal qual é o TCO, termo circunstanciado. Não se confunda, claro, o inquérito policial com o termo circunstanciado. No termo circunstanciado, se apura alguma coisa? Claro, vai se apurar tanto no TCO quanto no inquérito policial. Só que no termo circunstanciado, essa apuração ela é de baixa complexidade, é de mínima complexidade, tá? O que é óbvio que quando for de máxima complexidade ou tiver um elevado grau de complexidade, na apuração do fato típico ora praticado, vamos levar para cá máxima ou elevado grau de complexidade. Não esquece disso não, que isso é um macete violento, tá? Não esquece desse detalhe não, que isso aqui digamos assim, que é um detalhezinho importante. Mínima complexidade, máxima complexidade, inquérito policial, mínima complexidade é TCO. E aí, obviamente, nós vamos fazer a remissão para aqueles crimes, ou melhor dizendo, fatos típicos, ou infrações penais, ou crimes, ou supostos crimes de, botar aqui, menor potencial
ofensivo. Ah, Ronaldo, então faz até sentido, né? Os fatos típicos, as infrações penais, os supostos crimes, as infrações penais, enfim, que vale de menor potencial ofensivo, elas serão classificadas como de mínima complexidade, que serão apurados em sede de um termo circunstanciado. Sim, sem, digamos assim, não podemos deixar de esquecer, sem esquecer, que o TCO não substitui qualquer outra apuração que possa ser feita, de repente, em juizado especial criminal. GCRIM, tá legal? O TCO é uma apuração preliminar para poder filtrar aquilo e levar para juizado especial criminal. Para ali depois fazer uma transação penal, nós vamos falar exatamente disso num momento posterior. O que importa saber agora, no momento? O inquérito policial, ele tem um dogma, tá legal? Além dessa ciência, que não é dessa lógica que a gente trouxe aqui, o inquérito policial, pela regra, ele possui um dogma, tá legal? Mas que também pode ser quebrado por essa lógica aqui. Mas vamos com calma. Pela regra, vamos aqui comigo, vou apagar. Pela regra, vamos definir se determinada conduta vai ser apurada em sede de TCO ou IP pelo dogma do prazo. O IP é instaurado para apurar infrações penais que tenham pena superior a 2 anos. Então, vai lá, pena superior a 2 anos. Show de bola? Show de bola. Tranquilo? Tranquilo. Ao passo que o termo circunstanciado está destinado às infrações de menor potencial ofensivo com pena não superior a 2 anos. Tá legal? Digamos que as infrações penais de menor potencial ofensivo e contravenções penais também. Então, olha lá. Não superior a 2 anos. Né? Menor ou igual a 2 anos. Bora. Menor ou igual a 2 anos de pena. Então, está aqui o fator dogmático para que vocês consigam já definir pela regra como é que vocês vão classificar os crimes, os fatos típicos, os supostos crimes, as infrações penais que poderão ser apuradas em determinadas séries, respectivamente, de inquérito policial e termo circunstanciado. Tá? Repito, dogmaticamente, maior que 2 anos, inquérito policial, menor ou igual a 2 anos, termo circunstanciado, porque é crime de menor potencial ofensivo, ou contravenção penal. Show! Show! Isso é dogmático. Lembra que eu falei anteriormente para vocês? Não é? Menor complexidade, máxima complexidade, elevado grau de complexidade, mínimo grau de complexidade? Sim. Vocês lembram disso? Nós vamos apurar isso aqui e nós vamos relativizar esse dogma exatamente por essa excepcionalidade do grau de complexidade. Show de bola? Show de bola. Então vamos à nossa primeira excepcionalidade. Devemos perceber que, embora o dogma verse, a regra verse sobre isso aqui, temos uma exceção pautada que, se cometida essa determinada infração, revestir-se, perdoe-me, um certo grau de complexidade, de forma a inviabilizar a apuração mediante termo circunstanciado, haverá, excepcionalmente, a instauração de inquérito policial. Tá, e aí, o que vai acontecer? Você está dizendo que pode existir inquérito policial em sede de crime de menor potencial ofensivo? Sim! Sim, toma cuidado com isso. Ronaldo, mas a lei traz uma regra, mas nada em direito é tão absoluto que não possa ser relativizado. No caso em concreto, no caso em tela, nós podemos dizer que se um fato típico de menor potencial ofensivo depender de uma apurada análise em razão de um certo grau de complexidade, repito, na sua apuração, tá bom? Então, isso aí vai se dar mediante inquérito policial, excepcionalmente. Por isso que eu chamei a atenção de vocês logo lá no início. Então, olha que interessante. Vamos trazer a conta aqui que, de novo, maior grau de complexidade, complexo, vamos colocar assim,
menor grau de complexo. Entretanto, na exceção, se aqui tiver o maior grau de complexidade, não vai ser TCO, vai ser inquérito. Olha que show isso, galera! Olha que batata isso! Tá, e o que acontece depois? Posteriormente, isso aí, o produto desse inquérito policial será encaminhado ao GCRIM, sem medo de ser feliz. Ah, Ronaldo, escreve isso aí, escreve. Então, se é maior complexidade, muito embora a infração penal, o fato típico seja menor ou igual a 2 anos, né? Logo vai ser inquérito policial e o produto desse inquérito policial vai ser encaminhado para o GCRIM, ao Juizado Especial Criminal. Né? O que está faltando aqui? Perdoe-me. Ao JCRIM, ao Juizado Especial Criminal. Tá? Tá. Então, presta atenção. Nada de direito é tão absoluto que não possa ser relativizado. Os Juizados Especiais Criminais, eles foram criados com uma exata percepção de celeridade e economicidade processual. Sabem disso, não é? Pois é. Então, é óbvio que eles vão filtrar aquelas infrações penais de menor complexidade. Então, o que vai dominar, pela regra, é o dogma do prazo. Mas, se houver complexidade, um determinado grau de complexidade na apuração de determinada infração penal, então vamos jogar isso aqui para inquérito policial, desrespeitando a regra do prazo, a regra dogmática do prazo, é isso que eu quero dizer. Entenderam? Olha que show isso, cara! Olha que bacana isso, né? Vamos raciocinar uma outra excepcionalidade. Deixa eu apagar isso aqui. Será que precisa? Meu Deus do céu, peraí, eu estou indeciso. Vamos lá? Pronto. Vou continuar aqui. Vamos lá. Se não der espaço, eu apago e coloco em outro lugar. Isso aqui é a primeira excepcionalidade, tá? Bota aí no caderno de vocês ou memoriza aí, tá? Vamos traçar uma segunda complexidade aqui, né? Uma segunda, talvez trazendo ou quebrando esse dogma aqui, uma segunda excepcionalidade em torno de uma complexidade, tá? Vamos firmar o entendimento sobre o fato de todas as infrações que envolvam violência doméstica ou familiar contra a mulher serem apuradas também mediante inquérito policial. Presta atenção, ainda que na Lei Maria da Penha a pena não seja superior a 2 anos, presta atenção, em razão da teoria do constrangimento social ou também dito da comoção social, em razão da complexidade que se dá, nesse caso, falaremos em inquérito policial e não termo circunstanciado. Opa, Ronaldo, é mesmo? Exatamente. Então, vamos criar aqui uma outra barreirinha, tá? Uma outra barreirinha. Sabemos que os crimes de violência doméstica ou familiar, esculpidos pela Lei Maria da Penha, eles não são superiores a 2 anos. Então, não superior a 2 anos, não é? É. Ronaldo, então, pela regra, deveria ser TCO. Pois é, mas dada a complexidade que é essa infração penal, esse fato típico, então vai se instaurar o inquérito policial. Mesmo porque existe uma demanda, existe um certo constrangimento social e também um clamor social, tá? Por essa razão que a coisa precisa ser esmiuçada em sede de inquérito policial. Exatamente por conta desse detalhe. Tá legal? Ô, Ronaldo, não sabia disso. Pois é, agora tá sabendo. Agora tá sabendo. Então, presta atenção. O fato de todas as infrações penais que envolvam violência doméstica ou familiar serem apuradas mediante inquérito policial é uma exceção àquele dogma do prazo, ainda que a pena máxima não seja superior a 2 anos. Simplesmente desse jeito. Show? Show!
Precisa decorar? Não, não precisa decorar, mesmo porque ainda vou passar um macete para vocês no final dessa temática aqui, para vocês não decorarem. Tá legal? Quando cabe ou não cabe inquérito policial. Show? Show. Temos um outro detalhe. Vamos supor que João pegue um carro e culposamente pratique uma lesão corporal contra outra pessoa. Vamos pensar sobre a apuração do crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Vamos colocar aqui desse lado, muito embora o espaço esteja faltando. Ronaldo, aqui é a primeira hipótese e aqui é a segunda hipótese, né? De violência doméstica. Vamos para aqui para a terceira hipótese. Então, lesão corporal é o dominante, é o objeto. Lesão corporal LC praticada na direção de veículo automotor. Tá? Então, muito cuidado. Tem que ser culposa. A lesão corporal praticada na direção de veículo automotor, culposa, à luz do CTB, à luz ali do artigo 303 do CTB, sabemos que a pena máxima é de 2 anos. Logo, pela regra, a autoridade policial deve lavrar o quê? TCO, não é? Tá, então, raciocina. Ronaldo, se a pena é de 2 anos, de até 2 anos, não passa de 2 anos, a pena máxima é de 2 anos, repito, logo a autoridade policial, ela vai lavrar o termo circunstanciado. Tá. Nesse sentido, a gente tem que raciocinar que o artigo 291 do mesmo documento, do mesmo Código de Trânsito Brasileiro, informa que se trata de um fato típico de ação pública condicionada. Claro. Mas, de repente, a vítima está tão quebrada, mesmo que ainda culposamente tenha sido lesionada, que a lavratura do TCO não é necessária a prévia representação da vítima. Faz depois, numa audiência preliminar, no GCRIM. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, bota isso na cabeça. Olha lá, nesse caso, se é culposa, simplesmente culposa é condicionada à representação da vítima. Mas que dependendo do caso, não é necessária, a prévia não é necessária, vou botar aqui rapidinho, necessária a prévia representação da vítima. Ela pode fazer a posteriori numa audiência preliminar no juizado especial criminal. Tudo bem até aí? Show de bola? Sem mistério? Tá. Só que aí até aí está correspondente à regra aqui do prazo de 2 anos. De igual ou menor de 2 anos a pena. Então, a regra é TCO. Só que temos também com base no constrangimento social ou no clamor social que isso aqui vai ser relativizado pelo mesmo CTB com base exatamente numa lei, na 11.705 de 2008, que veio a provocar algumas alterações no artigo 291 do CTB, estabelecendo que a ação será pública incondicionada se o agente tiver cometido fato típico sob o efeito de álcool, de drogas ou qualquer outra substância que represente uma psicoatividade de dependência. Vamos colocar dessa forma. Se ele também estiver participando em via pública de corrida, disputa, competição automotiva, automobilística, de exibição ou demonstração de perícia, claro que tudo isso sem a autorização da autoridade competente. Tudo bem? Tá. Se também ele estiver transitando em velocidade superior à máxima permitida para a via em 50 km por hora. Tá? Nisso tudo, a gente sabe que de tantos acidentes que já tivemos, né, de tantas vítimas que já tivemos no trânsito, aliás, diga-se de passagem, o trânsito mata mais no Brasil do que qualquer outro país. Então, existe um certo clamor social em razão a determinadas condutas praticadas na direção de veículo automotor.
Tá? Então, apesar disso aqui, a gente tem, com base nisso aqui, uma relativização do dogma, fazendo com que, presta atenção, isso aqui sustente uma relativização a ponto de a lesão corporal praticada sob a direção de veículo automotor, ainda que culposa, presta bem atenção, se a pessoa tiver ingerido alguma coisa, alguma droga, alguma bebida, então, e causar, obviamente, um acidente, vamos falar de apuração em inquérito policial e não mais em TCO, por conta da complexidade que é a apuração nesse sentido. Tá legal? Com base na teoria do constrangimento social, que obviamente vai gerar um clamor social em razão, já tão explicada, de termos no Brasil um exacerbado número de vítimas em razão dessas condições aqui. Ok? Sem mistério? Sem medo de ser feliz? Tá, Ronaldo? Então só repete para mim. Só repete para mim. A regra é que na direção de veículo automotor, aquele que praticar lesão corporal culposa, presta bem atenção, vai ter essa infração previamente apurada em sede de termo circunstanciado de um TCO, vai ser jogado para juizado especial criminal. Show de bola? Show de bola. O TCO, eu repito, é uma prévia apuração, vamos colocar nesse sisteminha, que vai filtrar para o GCRIM. Tá legal? Vamos colocar que a assinatura de um termo circunstanciado para comparecimento, tal, é um filtro para o GCRIM. Coloca assim, tá certo? Tá certo, Ronaldo. Eu entendi. Aqui vai se escutar de uma forma atenta à narração dos fatos, até que a autoridade policial competente, ou qualquer outra que lhe faça às vezes, comece a fazer a valoração do fato típico, para saber se vai para GCRIM realmente, ou, obviamente, dependendo do caso, se for constatado que nele a pessoa tenha constrangido a sociedade ou trazido, digamos assim, o clamor social, nessas condições que eu já havia mencionado para vocês, ele responda, ou na realidade seja submetido ao inquérito policial, melhor dizendo. Tá? Lembre-se, a Lei 11.705 de 2008 provocou alterações no 201 do CTB, visando claramente uma alteração nesse sentido, dizendo que a ação pública, nesse caso, ou no caso das entorpecências, do exagero da conduta, quando sabe muito bem não ser digamos assim, permitido fazer, sobre a direção automotora, a pessoa vai deixar de estar cometendo um fato típico de ação pública condicionada, vai convolar para ação pública incondicionada exatamente por conta desse detalhe. Tá legal? Ronaldo? Tá, então, sei que se tiver sob efeito de álcool ou qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência, ou se estiver participando em via pública de corrida, disputa, competição automobilística, se o cara estiver se exibindo ou fazendo uma demonstração de perícia em manobra de veículo automotor ou automotivo, tanto faz, não autorizada pela autoridade competente, se o camarada também tiver transitado em velocidade superior àquela via, ou seja, incompatível com aquelas vias de 50 km por hora, nesses casos, haverá inquérito policial. Show de bola? Sem mistério? Sem medo de ser feliz? Exato. Tá, então vamos pensar o seguinte aqui agora. Vamos raciocinar. Ronaldo, me ajuda aí. Você disse que ia dar essa dica sobre quando cabe ou não inquérito policial. Vamos lá, para não decorar. Eis aqui a dica. Regra. Vamos lá. O prazo de pena maior que 2 anos, dogmaticamente, inquérito policial. Regra, menor ou igual a isso, claro, TCO. Show? Show. Exceção 1. Se o fato for de menor potencial ofensivo, mas de apuração complexa, afasta TCO, joga para IP, inquérito policial. Terceira exceção.
Se o fato gera constrangimento ou clamor social, ainda que seja de menor potencial ofensivo, caberá IP. Legal isso aí? Show de bola? Sem medo de ser feliz, não precisa mais ficar decorando quando cabe ou não IP. Quando cabe ou não inquérito policial ou termo circunstanciado. Só jogar isso na ponta do lápis, anotar, refletir, fazer o resumex. Se pintar dúvida, me chama aqui. Tá legal? Beijo no coração. Fui!